Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Milza Marques, gosto de escrever algumas coisas no Reflexões para a Vida, faço entrevista e também eu ouço pessoas. Se você não tem ninguém para te ouvir, se você quer contar um segredo, compartilhar a sua história, eu estou aqui para colaborar com você, tá bom? Me manda aqui no direct, quero falar com você, a gente entra em contato, tá bom? Eu sou uma pessoa cristã, eu amo e adoro o Deus Criador dos céus e da terra. Eu tenho a Bíblia Sagrada como meu principal livro de leitura e de conhecimento. Olha, ela tá toda assim porque essa Bíblia é bem velhinha e e ela é uma Bíblia que eu gosto muito de ler. Tem uns detalhezinhos assim que a gente vai marcando a Bíblia, né? E no fim a gente gosta da Bíblia inteira. Mas hoje eu vou falar sobre o capítulo 1, versículo 1 de Provérbios. Eu queria perguntar primeiro, antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria saber se você está bem, como é que você está, se você precisa de algum auxílio, se você está precisando de um ombro amigo, se você está precisando de um acolhimento, saiba que eu, de alguma forma, eu espero que esse vídeo te ajude, colabore com você, porque a situação que a gente passa no dia a dia, né, muitas vezes deixa a gente fora do nosso eixo. Então, o que eu posso fazer é colaborar com você, te acolhendo e falando que existe sim uma saída para você. Não desista, existe sim uma saída para você, tá certo? E queria fazer uma pergunta, se você puder deixar aqui nos comentários. Queria saber se você acredita na Bíblia Sagrada, né? Se ela realmente você acredita que ela é a palavra de Deus, se ela contém a palavra de Deus, se ela é as duas coisas, ela é a palavra e ela contém. Deixa aí um comentário pra gente, deixa seu like, encaminhe esse vídeo para outras pessoas. Fiz um propósito difícil, para mim é bem difícil, de nesse mês, que são o mês de 30 dias, e o capítulo primeiro, ele tem 31 versículos. Eu queria gravar um versículo por dia e encaminhar para vocês aqui no YouTube. Mas para isso eu preciso de muita dedicação, né? Porque não é fácil para quem está começando. E eu estou começando. A gente bate aquela insegurança, né? Mas eu já orei ao Senhor, pedi unção do Espírito Santo para que vocês possam sentir através do vídeo também a presença de Deus. E você que tem dúvida se Deus existe, se o Espírito Santo existe, que eu possa, através dessa palavra, levar você à certeza, Ele existe, Ele está conosco, Ele é o nosso garantidor em todos os momentos da nossa vida. E o que diz então, vamos lá, para a palavra. E o que diz então o livro de Provérbios 1, versículo 1? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. É isso que fala. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então você já sabe alguma coisa da palavra de Deus se você é novo aqui no Evangelho. Salomão, ele escreveu o livro de Provérbios, ele é filho de Davi e ele foi rei de Israel, né? O Provérbios é o livro da sabedoria. O que significa, então, sabedoria, provérbios, ou como ele está escrito? Já falei que é um livro bíblico, ele está escrito no Antigo Testamento,
cujos textos dele têm o propósito de educar, aconselhar, né? São textos de provérbios, eles são frases que possuem o intuito de fazer uma pessoa refletir, pensar. Todo livro de provérbios a gente pode tirar proveito, lições. Ele contribui para que a gente possa ter uma vida mais bem vivida aqui nessa terra, né? Ela dá conselhos para evitar problemas, a gente pode evitar confusões se a gente atentar para a palavra de provérbios. Ele deixa a nossa vida um pouco mais leve e com isso traz a paz, não só para a gente, mas para quem está ao redor da gente, né? Então, esse livro de provérbios que foi escrito no Antigo Testamento, ele foi escrito 900 anos antes de Cristo. E ele evidencia muito o contexto do reinado de Salomão. Quando a nação de Israel atingiu o auge economicamente, né, ela estava assim, top plus na graça, na fartura, na política, na cultura. Então, tudo isso fez com que crescesse também a parte espiritual, porque tudo isso foi após a reconstrução do templo. Eu estou dando assim uma geral do livro de Provérbios, porque eu só vou falar, a gente para memorizar o capítulo 1, versículo 1, qual que é? Salomão, ele foi filho de Davi e rei de Israel. Então vamos focar nisso. Porém, eu vou dar já uma introdução do que seria aprender com o livro, o que a gente pode aprender com o livro de Provérbios, né? A gente precisa ler, primeiramente. É bom escutar, mas é muito bom a gente ler. Se você tem essa condição de ler, leia. Se você não tem, escuta aqui que eu vou ler ele inteirinho para vocês, tá bom? Ao longo aí do mês. E a gente lendo, a gente vai ver que a gente pode evitar passar por situações complicadas, porque ele vai dando direcionamento pra gente, sabe? O livro ele ensina a gente a conquistar também amigos, frisar nas amizades antigas, conquistar riqueza, multiplicar a riqueza que a gente já tem em todas as esferas, né? Afinal, o Salomão ele foi o homem mais sábio e mais rico da Bíblia. Então ele é um livro da sabedoria, porque ali tem escritos coisas, frases, textos que vai nos trazer e nos levar a refletir, né? Sem precisar passar pelo problema. A gente pode deixar o probleminha lá, aprender primeiro, ler e falar, opa, isso aqui, deixa eu lembrar de Salomão, não vou fazer isso não, ou vou fazer isso sim. Porque, veja bem, sabedoria é um termo que aparece repetitivamente no livro de Provérbios, várias vezes, sabedoria é. E essa palavra ela é usada para descrever, lá no Antigo Testamento também, as habilidades de artesãos, artistas e conselheiros. Então, o que a gente já pode ir tirando do livro de Provérbios, né? Um artesão é aquela pessoa que trabalha com a mão, né? Ela tem todo aquele detalhe, faz aquela peça de madeira, ou de prata, ou de ouro. Então, ele tem todo aquele cuidado, né? Ele é um capricho. Ele tem que ter sabedoria para lidar com as ferramentas, com o tempo que ela precisa ficar na água, no calor, no fogo, né? E os artistas em todos os sentidos, né? Eles também precisam saber sobre as cores, como fazer os quadros, como pintar um ambiente, como decorar uma casa dos palácios. Então, os artistas, eles tinham sabedoria para fazer isso, né? Fazer essas coisas, deixarem as coisas muito melhores, mais lindas, mais brilhantes, mais agradável, aconchegante, mais gostoso. E conselheiros, né? Fala muito sobre, o livro de Provérbios é um livro de conselhos. E é bom porque a gente está falando de Salomão, né?
Ele foi uma pessoa que, através da sua oração, quando Deus perguntou para ele o que ele queria, ele pediu sabedoria. Então ele já era sábio para pedir sabedoria. Parece que é uma coisa assim redundante, mas hoje muitas vezes a gente tem as coisas e a gente não usufrui. E ele sabia usufruir cada detalhe da vida dele, né? E então vamos lá. Por que Salomão escreveu o livro de Provérbios? Porque os provérbios, eles servem para entender a sabedoria. Ele é o caminho da vida, ele deixa a forma mais clara, ele deixa de uma maneira mais objetiva. O livro de provérbios ensina-nos a caminhar com menos erro e de uma forma mais leve e mais prática. Porque se a gente aprender como a gente caminha, se nós aprendermos como lidar com várias situações, com a família, com o dinheiro, com os amigos, no trabalho, tudo vai se tornar mais leve e mais fácil. Então, o livro de sabedoria, ele nos ensina a não errar, a tornar a nossa vida um pouco mais leve, né? E o ensino e a sabedoria, elas andam, juntinhas. O livro de Provérbios, ele começa também analisando o que é a sabedoria e apresentando seus sinônimos, como assim, correção, entendimento, a prudência, o conhecimento, tudo isso nós encontramos no livro de Provérbios. E a ênfase principal, ela é colocada sobre a sabedoria moral. Então, ó, veja aí, destaca a importância de uma conduta honesta. Então, a gente precisa andar na honestidade em todos os sentidos também na nossa vida. Na nossa família, no nosso trabalho, com o nosso dinheiro, com os nossos impostos, com as nossas atitudes. A honestidade, ela é fundamental. E a gente aprende isso também, como lidar com tudo isso, no livro de Provérbios. E no âmbito espiritual? Chegamos, hein? Uma pessoa sábia vive de acordo com os mandamentos de Deus. Então, eu comecei esse vídeo perguntando se vocês acreditavam no Deus Criador dos céus e da terra, o que vocês achavam do livro da Bíblia, se vocês acreditam, né? E aqui tem muitos mandamentos, muita forma de viver bem. E acontece o seguinte, pessoal, a gente precisa despertar para a leitura, para ouvir a palavra de Deus, porque ela nos traz inteligência. E ela pode também ser traduzida como instrução, né? O livro de Provérbios é um livro de instrução, porque ele indica que a sabedoria adquirida, e com o tempo que você vai adquirindo, vai trazendo o quê? Disciplina pra gente. Disciplina no nosso falar, no nosso andar, no nosso vestir, no nosso agir, nos nossos pensamentos, né? Então, tudo isso se torna mais fácil quando vem da palavra de Deus. Que às vezes a gente não quer escutar um amigo, um pastor, um conselheiro, um mentor, mas na Bíblia você encontra isso. Porém, se você tem dificuldade de aprender, se você quer tirar alguma dúvida a respeito do livro de Provérbios, eu também estou aqui para te ajudar. A gente pode conversar, você pode deixar uma pergunta aqui nos comentários, deixar no direct, né? Eu tenho meu canal no Instagram também, que é @marques.milza. Lá eu deixo todos as chamadas do que vai ter no YouTube, e no dia a dia lá eu vou colocando também os versículos do dia, tá certo? Então, Provérbios 1:1, como é que é mesmo? Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. As pessoas que se recusam a obedecer à voz da sabedoria, quer dizer, aqui tem muitos ensinamentos de instrução, mas existe aquelas pessoas que falam, não quero ouvir isso aí não. Elas rejeitam, né? Elas lançam fora, elas não ouvem, então elas estão armando para si própria coisas mais difíceis de suportar, momentos que
elas podem não saber tomar as direções certas no momento certo, ter a fala certa, ter o aconchego certo no momento certo. A Bíblia nos ensina a fazer essas coisas, a praticar. A Bíblia nos ensina e nós precisamos praticar, né? Sem distinção, a gente tem que amar as pessoas, se a gente gostando delas ou não. Porque tem umas que a gente gosta, é gostoso, né? A pessoa cheirosinha, abraço. Mas às vezes a pessoa nos magoou, né? Nos inventou alguma calúnia. Mesmo assim, a gente tem que liberar perdão para não ficar carregando aqui no ombro, sabe? Levar uma vida mais leve. E aí a Bíblia nos ensina como fazer isso. O Espírito Santo, para que serve o Espírito Santo? Vou fazer um adendo aqui, que eu estou sentindo essa vontade de falar. O Espírito Santo, ele vem para tirar essas coisas ruins de dentro do nosso coração, da nossa mente. O Espírito Santo, ele limpa quando a gente chora, quando a gente ora. E quem já teve essa experiência sabe que eu estou falando. É fantástico. Você se renova, sabe? É como se a gente respirasse um ar diferente. É transformador quando a gente sente a presença do Espírito Santo. E eu estou falando aqui para vocês, ia falar apenas um pouquinho, mas já estamos aí em 15 minutos. E eu quero realmente falar para vocês que eu vou voltar para falar sobre o versículo 2 do capítulo 1 e falar que o Senhor é o nosso Deus e ele deixou os ensinamentos da Bíblia. E falando um pouquinho de cultura, antes de terminar, vamos falar o seguinte, que Salomão, o nome vem do hebraico, que é Shalom. E Shalom é paz, né? E Davi, que reinou durante 40 anos, foi o seu pai. Então, a história de Davi a gente vai contar em outro momento. Mas ele foi um grande rei, né? Ele foi rei por 40 anos. E deixou também os fatos narrados na Bíblia. Tem a história de Davi, é muito grande, né? Desde a sua juventude, quando ele ainda era pastor de ovelha, mas isso já é uma outra história. Então vamos fazer um resuminho aqui para nós terminarmos. Deixa seu like, por favor, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Gratidão de você ter ficado até o final. E coloca aí se você tem alguma dúvida, apesar que nós estamos apenas começando o capítulo do livro, mas pode deixar aí que a gente vai responder. Se eu não souber, eu vou pesquisar na Bíblia, porque na Bíblia tem todas as respostas. E o resumo sobre o livro de Provérbios, ele é um livro de instrução, de conhecimento, de entendimento. É um livro que faz a gente aplicar, ele ensina a fazer a aplicação e juntando tudo isso é a sabedoria, né? E existe sim uma maneira de alcançar a sabedoria. Sabe como? Com equilíbrio e bom senso. Olha, receba um carinho grande. Estava com saudade de vocês. Amanhã a gente se encontra. Provérbios 1, versículo 1 foi o de hoje. Beijo. Tchau, tchau para vocês. Abraço. Saudades.